Boas-vindas a mais uma aula gratuita. Hoje a gente vai direto ao ponto. Essa é uma análise extremamente necessária, elaborada pela Mônica Leite, que é a criadora da Missão Mulher Digna. A nossa proposta aqui é ir muito além das aparências e fazer uma verdadeira imersão nessa obra cultural famosíssima. A ideia é usar lentes neuroespirituais para entender de fato o que acontece na mente humana quando o sucesso cobra um preço emocional alto demais. Vamos lá? Quando a gente pensa nessa obra, é super comum imaginar que seja apenas puro entretenimento. Uma história sobre o universo glamouroso de Nova York, focada em moda, luxo e carreira. Mas será que é só isso mesmo? O que nós temos em mãos, na verdade, é uma reflexão riquíssima sobre identidade, pressão social e esgotamento. Especialmente para as mulheres cristãs, essa análise revela questões muito atuais, sobre aquela busca incessante por aprovação em ambientes corporativos e, claro, nos digitais também. A raiz de todo esse problema fica muito clara quando a gente acompanha a linha do tempo da nossa protagonista, a Andy Sachs. Pensa bem, o ponto de partida dela é a simplicidade, uma pessoa cheia de sonhos e convicções super sólidas. Só que a necessidade de se encaixar em um ambiente pautado pelo capitalismo selvagem começa a exigir pequenas adaptações no comportamento. E o resultado dessa trajetória é o abandono paulatino da própria essência. É aquela velha tentativa de conquistar os aplausos da sala, sem perceber que partes vitais da própria identidade estão ficando pelo caminho. Mas por que existe essa tendência tão forte à superadaptação? Bom, a ciência tem respostas literalmente fascinantes para isso. A psicologia social e as neurociências explicam que as estruturas cerebrais femininas, que são muito ligadas à empatia e à percepção social, são altamente ativadas pelo desejo de pertencimento. E em espaços tóxicos, essa biologia pode virar uma armadilha muito perigosa. Ocorre um desejo de agradar excessivamente, os limites são silenciados e, o mais grave de tudo, começa a haver uma confusão enorme entre o desempenho profissional e o próprio valor humano. E para fundamentar isso com muita clareza, a gente precisa entender a mecânica do estresse no corpo. Estamos falando do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Parece um nome complexo, né? Mas na prática ele é o sistema central de alerta do nosso organismo. Ambientes de pressão extrema e de aceitação puramente condicional disparam esse eixo de forma implacável. Então, preste atenção nisso. A exaustão emocional sentida nesses espaços não é frescura, não é falta de fé e nem fraqueza. É uma realidade biológica severa. O corpo entra, literalmente, no modo de sobrevivência. E a conta dessa sobrecarga biológica constante chega de maneira bem sorrateira. Começa com uma fadiga mental, que simplesmente não passa, evolui para quadros de ansiedade e acaba afetando diretamente a vida espiritual e a clareza da identidade. O indicativo mais cruel de todo esse processo, que o filme retrata com perfeição, é aquela sensação fria de vazio. Um vazio persistente no peito, que continua ali mesmo depois de se alcançar objetivos profissionais gigantescos. Isso nos conduz a um diagnóstico espiritual inevitável. Esta passagem icônica de Marcos ilustra o contraste definitivo entre o mundo material e a eternidade, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Conquistar o mundo perde absolutamente qualquer sentido quando o preço cobrado é a perda da própria essência. A prosperidade e a excelência profissional são coisas maravilhosas, claro, mas o alerta aqui é firme. O trabalho jamais deve ser elevado ao status de idolatria. O que nos traz de forma muito direta a este número, 0. Esse é, na prática, o valor real de qualquer sucesso se ele custar a saúde emocional e a paz de espírito. Não importa o tamanho da sala, não importa a grife das roupas e muito menos o cargo escrito no cartão de visitas. Quando a produtividade tenta substituir o propósito, o saldo final é simplesmente nulo. Agora, é super natural que exista uma certa resistência em analisar uma obra de Hollywood, principalmente por causa da palavra diabo ali no título. Mas o texto de Tessalonicenses traz a chave da maturidade para nós. O discernimento cristão não significa viver numa bolha, em alienação absoluta da cultura. Pelo contrário, trata-se de ter capacidade crítica, é examinar tudo, reter o que é bom, entender as estruturas de poder da sociedade e extrair lições vitais sobre como não se corromper diante das ofertas que o mundo coloca na mesa. Uma dessas grandes lições, por exemplo, está na forma como a autoridade é exercida. Aqui existe um paralelo que chega a ser contundente. De um lado, a gente vê a liderança tóxica e opressora, baseada no medo, no perfeccionismo que paralisa e na humilhação. Do outro lado, temos o modelo eterno de Jesus Cristo, uma liderança saudável, pautada no serviço, no equilíbrio e uma firmeza inabalável que nunca perde a compaixão. É muito importante lembrar, a verdadeira autoridade inspira respeito e nunca terror psicológico.
Então, como a gente transforma toda essa teoria em passos concretos para o dia a dia? É só seguir estas 6 lições práticas. Primeiro, a proteção rigorosa da saúde emocional. Segundo, a coragem de estabelecer limites saudáveis. Afinal, dizer não é pura demonstração de maturidade. Terceiro, a sabedoria para avaliar o ambiente. Quarto, a rejeição consciente da pressão estética superficial. Quinto, colocar o propósito sempre acima do status. E por fim, a 6ª lição, unir excelência e fé, pois elas podem e devem caminhar lado a lado. E se a gente trouxesse os conceitos diretamente para o presente? O cenário muda, dos escritórios luxuosos de revistas para um novo campo de batalha, o mundo digital. As mulheres que empreendem e lideram hoje enfrentam as mesmíssimas toxinas que a gente vê no cinema. É a comparação constante e irreal nas redes, a obsessão pela performance, a ansiedade desproporcional pelas métricas, tudo isso criando um esgotamento emocional completamente silencioso. A plataforma mudou, é verdade, mas o impacto na mente feminina continua sendo implacável. É exatamente como uma resposta a esse esgotamento que existe a missão Mulher Digna. Ela vem para provar que a equação do sucesso não precisa ser dolorosa. É um verdadeiro manifesto por um crescimento vibrante, mas que não negocia a dignidade de forma alguma. Trata-se de construir uma prosperidade autêntica, onde a saúde emocional caminha junto com os valores cristãos, garantindo que a carreira jamais ofusque o que é inegociável em nossas vidas. Antes de encerrarmos, fica aqui uma questão essencial para se refletir com bastante calma. O sucesso está sendo medido pelos aplausos externos, que mudam de direção o tempo todo com o vento, ou pela paz interna? A verdadeira dignidade nunca vai depender da aprovação humana. Nenhuma mulher foi chamada para viver escrava de performances insustentáveis, mas sim para habitar um espaço de sabedoria, de propósito e de muito equilíbrio estrutural. E com essa reflexão profunda, a gente encerra nossa análise de hoje. Para dar continuidade a esse aprendizado estruturado e aprofundar as estratégias de crescimento com verdadeiro propósito, fica o convite para acompanhar os canais da Missão Mulher Digna, tanto no blog quanto no site oficial. Lembre-se sempre, nenhuma vocação precisa custar a nossa integridade emocional. Muito obrigada pela companhia de hoje e até a próxima explicação.